Hoje eu vou conversar com uma amiga muito querida, que tem uma das agendas mais complicadas que eu já vi. É a Alissa Carmona, CEO da Etel, embaixadora do design brasileiro no mundo. E o nome por detrás dessa casa-museu, que é a casa do Jorge Zalzupin. Vamos lá! Oba! Obrigada, eu sei dessa agenda hiper, ultra complicada, então obrigada por abrir a casa-museu para mim. Essa casa me apaixonou, eu convivi com ela 22 anos, quando o Jorge era vivo. Para mim, essa casa é isso, é um registro do tempo, como se vivia nos anos 60, como um grande arquiteto viveu, pensou, um grande arquiteto, um grande designer. E isso que constrói as nossas referências. Então, quando você abre essa porta e você se permite essa... É um portal, essa entrada num outro tempo, num outro momento. Eu acho que é isso, acho que a gente tem que... Mas eu vou voltar um pouquinho no tempo para quem não conhece muito a casa-museu. Acho que tem casas que a gente visita e casas que a gente entra, que a gente mergulha, né? Que a gente viaja no tempo, que a gente viaja na história. Essa casa-museu, a casa do Jorge Zalzupin, foi uma casa que ele morou por quase 60 anos. Quase 60 anos. Com a família dele. De 62 a 2020, né? Então ela abriga uma parte muito importante da identidade do design brasileiro. Sim. Eu falo que a minha missão é preservar a memória e proteger o legado, ou seja, promover também o legado. Então, ao preservar a memória, preservar o legado, a gente tem que promover também isso para que a gente só dá valor àquilo que a gente reconhece, né? Então, casas como ele, como essa, vidas como a dele, que carregam toda essa história e são testemunhos vivos, imateriais, imóveis. E aí é muito importante, quando você fala de identidade, identidade do design brasileiro. Não, é a identidade do brasileiro. Sim. É a identidade do Brasil. E a gente precisa de referências. A gente e aprender a reconhecer a sua história, né? Muito, e ter referência. Então, isso é tudo memorabilia. Ao entrar nessa casa, a gente pode ficar horas falando de toda a vida do Jorge, que saiu da Polônia, que veio para cá, das referências, como a gente tem a referência aqui, que ama muito de Le Corbusier, de um projeto Le Corbusier, como aqui você olha, tem o escandinavo, como o piso é muito brasileiro, e como se vivia na década de 60. Ela é também parede no sentido de, arquitetonicamente, ela é incrível, mas é muito mais do que isso, né? É esse deep dive que você dá quando você entra na casa, esse mergulho na nossa identidade, na nossa história, na nossa memória. Legal. A gente tem que lembrar, Maria Helena, que eu falo isso... Quem me conhece, quem já me escutou muito, esse é o poder da arquitetura. E a arquitetura e o design brasileiro foram projetos de nação no Brasil. Foi um projeto de identidade. O Brasil foi o país mais importante do mundo na década de 40 pela arquitetura. Nós fomos destino. Zalzupin chegou aqui, Lina veio para cá por conta disso. Na década de 40, nós construímos o maior edifício, o primeiro edifício moderno, grandioso do mundo, que é o Palácio Capanema no Rio. E isso foi feito por um projeto de Estado, de nação, e por isso que tem a Semana de Arte de 22, que era juntar arquitetos, poetas, pintores, artistas, a inteligência de uma maneira geral, para, através da expressão cultural, da arquitetura, do design, da arte, definir a nossa identidade alinhada com as vanguardas europeias, mas com a nossa identidade própria. Então não era copiar o que estava acontecendo na Europa e vir para cá. Isso é puro, e você falou de Semana de 22, isso é puro manifesto antropofágico. Total, né? Mas essa é a beleza do Brasil, a identidade do Brasil. Então você acha que, na sua visão, assim, o que caracteriza essa identidade brasileira é também esse talento de olhar para fora, pegar aquilo, digerir, e isso seria o que hoje o de Andrade chamou de antropofagia, né? Digerir e entregar algo que é completamente novo, criativo. Sim, é bem isso. Eu acho que o movimento antropofágico, que a gente fala muito da Semana de 22, vem não só de olhar para fora, mas de estar aberto para receber o de fora. Nós recebemos todos os grandes estrangeiros, o próprio Jorge, que era polonês, a Lina Bobbage, que era italiana, Scapinelli também é italiano, o Tenreiro, português, todos vieram para cá, entre outros. E claro que trazem as suas referências, trouxeram, né? Mas entraram numa simbiose, num movimento antropofágico de vamos digerir tudo isso e devolver. E é muito bonito que logo quando comecei a trabalhar com isso, a gente falava, a arquitetura, o design brasileiro, ele é ao mesmo tempo familiar e peculiar.
porque ele é muito próprio. A gente criou uma identidade muito nossa. Isso foi muito forte, Marilene, na década de 50, na década de 40, depois na década de 50. E aí, trazendo para casa, a casa é isso. A casa foi, ela precisa ser mantida de pé como esse testemunho vivo desses, não só essa, mas outras casas modernistas. Tempo, dessa memória. Dessa memória. E o quanto a arquitetura, quanto o design, quanto as artes visuais, quanto a música é definidor da nossa identidade. Então a gente precisa preservar isso. Sim. E a gente está falando, né, de identidade, enfim, de todas essas influências que vêm de fora e como isso é interpretado, né, para criar algo novo. E acho que essa casa é um exemplo maravilhoso disso. A gente tem, olhando para cima, a gente tem um teto de pinho de riga que parece que a gente está na Polônia, né? E a gente tem uma escada de jacarandá e aí cria-se algo completamente brasileiro, único daqui, muito próprio, muito único, né? Exato, isso é muito bonito de se pensar. Quando esses grandes mestres, quando as pessoas chegaram aqui, eles abandonaram uma vida difícil, um momento trágico que estava acontecendo na Europa, e eles chegaram aqui não só de braços e corações abertos, dispostos a absorver tudo. Então, quando você vê assim que ele trouxe na bagagem pinho de riga não é uma madeira brasileira, é uma madeira que vem de Riga, vinha como caibro nos navios. Ele trouxe essas pedras que são brasileiras, mas o modo de fazer parece uma arquitetura escandinava, de Javalzal. Ele trouxe as referências dele. Mas ao mesmo tempo ele falou, o que tem de muito brasileiro? Ele foi procurar esse piso de lajotão, de barro. Aí ele traz o jacarandá, que era símbolo do Brasil, que é a madeira símbolo. E uma outra, e aí ele mistura tudo isso numa casa muito de laboratório, né? Então você me conhece bem, toda vez que eu falo dessas casas, tanto do Zaltupin, quanto do Paulo, quanto da Lina, quanto do Oscar, casas de bons arquitetos, de arquitetos pensantes, elas são laboratórios vivos, assim, eles tem muita experimentação na casa, mas eles fazem isso com uma maestria que a hora que você olha o resultado, você fala, uau. Você entra nessa casa, uau. E tem uma outra coisa nessa casa muito importante de se entender também, levando em conta que Zaltupin era polonês, era estrangeiro, chegou aqui, viu esse país que era um país muito vivo, muito potente, muito abundante, que é a natureza. Então, tanto ele quanto a Lina, quando chegaram aqui, você pode olhar as duas casas, tem uma floresta particular. Não, vamos mostrar, porque assim, não tem coisa, eu sou obcecada por isso. Claro que o vídeo vai tentar mostrar isso, né? Mas acho que tem que vir para ver. Não tem como, por melhor que a gente tente mostrar a casa, tem que visitar. E eu te pergunto, abre com que frequência, todos os dias, que horário? A casa funciona de segunda a sábado, nos horários que tem que entender no site, mas horários de casa, museu. E mesmo quando não tem uma exposição formal na casa, como esse momento agora, a gente está entre exposições, a casa sempre tem um entretempo, ela surgiu como entretempo, ela sempre traz uma história. Então aqui tem mobiliário do Zaltupin, sobretudo do L'Atelier da década de 70, em diálogo com outros autores da década de 70. Então a gente traz alguma coisa do L'Atelier, traz obras pessoais do Zaltupin ali, traz um pouco da arquitetura dele em diálogo com a arquitetura do Niemeyer. Então quem visita a casa sempre vai sair daqui com uma profundidade, vai poder se aprofundar em arquitetura, em design, em preservação, em acervo. E aí, dependendo das exposições, são vários temas que acontecem, né? Bom, então dá para ver um pouco pelo filme, mas dá também para vir visitar a casa e ver isso que a gente está falando. E a gente estava falando da natureza, né? Isso é algo muito interessante, porque nós brasileiros estamos muito acostumados. A gente não acha que isso daqui é uma floresta. Isso aqui é natural, é normal ter. A gente está no meio de São Paulo, da Faria Lima, do lado da igreja São José, da Gabriel. Quer dizer, você olha para isso, a gente convive com normalidade. Assim, mas em minha defesa, eu não tenho essa sensação de normalidade quando eu chego e vejo isso aqui. Assim, é sério isso? E quando a gente para olhar, por isso que fala, tem que vir, tem que sentir, tem que dar esse tempo. A hora que você reflete, fala, não, isso não é normal. Eu tenho uma árvore desse tamanho com essas raízes do lado da Faria Lima. Mas a gente se acostumou um pouco. Mas o estrangeiro, quando veio para cá, isso desde sempre, desde quando o Zaltupin chegou em 49 e a Lina chegou em 47. Se você olhar essas duas casas, a parte da natureza, da exuberância da natureza, da abundância, e uma natureza não controlada.
é muito característico. Então as pessoas vêm para casa, nossa, quem foi o paisagista? Gente, ele plantou sozinho. A Dalina plantou, ou a árvore já existia, as árvores já são tombadas. Provavelmente essa árvore já existia quando ele montou a casa, né? Então a relação com a natureza é muito forte. Isso é muito lindo. E você falou uma coisa, Lia, você estava falando de tempo. A gente precisa de tempo e, consequentemente, paciência, Sim. né? Para apreciar e entender uma casa dessa. Sim. E aí você, como a pessoa que carrega toda essa memória, legado, enfim, entende disso melhor do que ninguém, você acha que o brasileiro está preparado, tem a maturidade, a paciência para olhar para isso e perceber isso pelo que de fato é? Acho que é um processo, Marilena. Eu comecei isso há muito tempo atrás, né? Eu tenho pelo menos 20 anos falando disso, eu tenho 30 anos da Etel trabalhando com legado histórico, né? O que a gente faz é resgate histórico. A Etel é um agente cultural, sobretudo, é uma editora de design, mas esse resgate, a gente sempre falou que a gente queria resgatar as técnicas de marcenaria, resgatar a história dos grandes autores. Então, esse resgate histórico é muito importante. É óbvio que tem momentos que me dá um pouco de ansiedade, falar, será que vai ter, será que a gente vai entender, será que essa casa vai ser preservada? Mas em todo esse tempo que eu venho trabalhando, eu acho que é uma construção que a gente está andando para frente. São 30 anos, né? Mas eu acho que a gente não voltou para trás. Sei. Então hoje, assim, eu não sei se a gente sabe dizer que a gente está 100% preparado, mas com certeza o brasileiro reconhece. Sim. A gente já tem um circuito de casas. E mais do que já reconheceu um dia. Eu soube recentemente, assim, até escrevi sobre isso, que em março tivemos 5 exposições de arquitetura em São Paulo, foi um circuito. E os números foram absurdos. 100 mil pessoas indo na exposição do ISAI, aberto batendo recorde incrível, na né? Casa Bola. Então, acho que sim, eu acho que... colhendo esses frutos. Eu acho que a gente está colhendo o resultado de um esforço, né? Essa consciência precisa ter. A gente pode mostrar? Vamos olhar para cá. Pode mostrar a cozinha? Porque vamos mostrar. Não, a gente pode mostrar a casa toda. Como casa museu, ela é toda aberta, inclusive cozinhas, banheiros. Eu acho essa cozinha uma coisa. Não, é muito bonito. Vamos entrar para cá para a gente poder entender. Então, aqui era a sala de almoço. Tá. E como eu te contei, a casa, ela existe como casa-museu, ela não é uma casa para manter como o Jorge Zazupin vivia com os pertences deles, etc. As filhas, a gente tem uma parceria muito bonita com as filhas, com a Marina e com a Verônica. Então, tudo que era muito pessoal foi retirado da casa, está com as filhas, o que ficou foi... Com a exceção do material de trabalho. Do trabalho, com a exceção do acervo. A casa existe para preservar o acervo e para promover esse diálogo. Mas ficaram alguns vestígios, então alguma coisinha ficou, que ficou para trás. E a gente deixou a casa exatamente como ele deixou. Então a gente vem num processo de restauro, assim, com luva de pelica, porque são coisas que não existem mais, não tem como renovar tudo, recuperar tudo. Então a gente vai do jeito que ele manteve, mas para viver como ele viveu, para entender como era a arquitetura na década de 60 e como ele viveu. Então eu acho que esses pequenos vestígios de uma vida muito interessante que existiu aqui. O Jorge foi casado com a Nete era francesa. Então tem um pouco desse meio provençal. Eu ia falar isso, dá para sentir essa coisa. A casa era muito colorida, muito cheia de... Era solar, como eu digo. Ele era escandinavo, assim, ele era bem minimalista, mas ele gostava desse ambiente, então gostava da cor, gostava do laranja. E a casa tinha muito dessa vida feminina da Nete também, então acho que era um diálogo. Então a gente vê a galinha ali em cima, alguns quadrinhos, esse lado francês, assim, tem um pouco e ficou. E eu acho que isso traz também... Eu gosto muito dessa história de sinais do tempo, vestígios de vida, então acho que isso traz para casa essa humanidade. E se a gente perder isso, a gente não vai ter nunca referência de como era no década de 60. Nunca vai se reconhecer. Nunca vai se reconhecer. Então acho que essas referências são muito importantes. Acho, assim, de novo, já escrevi algumas vezes sobre a importância dessa preservação como referência, como identidade. E o estrangeiro ali pira, né? Vamos subindo que daí a gente vai. Sim. Pira, eu andando na sua casa. Não, a casa é sua, a casa não é mais minha, a casa é do Jorge para todo mundo.